o Confiança chegou, tá? O São José arrumou um empatezinho no final. E agora é o seguinte: do Náutico, sexto colocado, até o São Bernardo, 12º, a diferença são 3 Virou pontos. aperreio. Virou aperreio. Virou a perreio, tá? Sobretudo O pela Náutico tabela, tem... que era o que a gente já tinha dito. O número de vitórias do Náutico não é bom, tá? Não é bom. Você pode ver que o Ipiranga, o Paysandu, o Confiança, esses 3 clubes, se o Náutico perder, eles vencerem, eles passam o Náutico no número de vitórias. Tá? Eu vou até dar um zoom. Vou até dar um zoom para não estar falando besteira. É isso mesmo. O Náutico tem 6 vitórias, o Paysandu tem 6, o Ipiranga tem 6 e o Confiança tem Todo mundo tem 6. 6. Ou seja, se eles chegarem, o Náutico fica para trás no número de vitórias. E com o São José, que está um ponto abaixo do Náutico, o Náutico tem um saldo bem pior. 7-3 para o São José. Minhoca, eu vejo o torcedor do Náutico falando entre 4 e 5 pontos. Cauê se foi. Quando fica na vertical é porque está indo embora. Entre 4 e 5 pontos. Eu não consigo mais fazer essa conta, não. Mas eu acho que precisa de 4 pontos. Que seria a turma de baixo ganhar 2 jogos, né? A gente teve essa conversa há 2 raios-x atrás, né? Você falou que 29 seria, eu falei que 30, né? Que é exatamente esse ponto aí que você está dizendo. 4 pontos talvez seja o suficiente. Obrigaria, né, o pessoal que está com 22 aí a vencer 3 jogos, né? Ou no caso, ou fazer o 7, porque o problema do Náutico é esse número de vitórias, né? Isso. Se esse pessoal de 22 aí, que tem poucos empates, chegar a 29, passa o Náutico, né? É por isso que eu coloquei lá o 30, imaginando essa possibilidade também. Eu acho que eu até falei isso também, na época que eu falei que... Mas o 30 para o Náutico é muito duro também. Não pode perder nenhum jogo fora. Tem 2 jogos duríssimos fora agora. Paysandu e Brusque. Eu estava olhando aqui quais são os jogos das equipes e tal, né? O Náutico a gente já falou ontem. São José vai ter Figueirense em casa, que está ali com 20. Amazonas em casa, que já está bem encaminhado. E o Pouso Alegre na última rodada. Esses são os jogos do São José. São José com a tendência de pelo menos 6 pontos aí. Paysandu vai ter o confronto contra o Náutico, joga dentro de casa contra o Pouso Alegre e fecha com Confiança, que aí pode ser um confronto direto, né? Que pode até ajudar fora, também. Fecha fora contra o Confiança, em Sergipe. O Ipiranga joga fora contra o Floresta, joga fora contra o São Bernardo e termina com o Botafogo da Paraíba dentro de casa. Tabela boa, né? O São Bernardo também deu uma parada, né? E o Floresta tá na zona de rebaixamento. Aí quem é o próximo? Confiança. O Confiança, ele vai ter o Aparecidense fora, o Botafogo da Paraíba fora e termina com o Paysandu. Chato pra cacete. Chato pra cacete. Bem chato. CSA. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá com Botafogo da Paraíba em casa, Remo em casa e fecha com Amazonas fora. Chato. Mas pode tentar 6 pontos. Veja só, o problema é que a turma que pega o Náutico, tirando o Confiança, a galera joga 2 em casa, né? São José, Paysandu, Ipiranga e São Bernardo. São Bernardo pega Amazonas e Ipiranga. O Náutico não pode perder do Paysandu, não. Assim, tem um empate, o Náutico empatou os últimos 3 jogos, a hora de empatar é essa. Perder do Paysandu, e considerando que o Paysandu depois pega o Lanterna e o Náutico vai pegar o Brusque, assim, a chance desse X aí o próprio Ipiranga vai pegar o Floresta na próxima rodada. Se o Náutico não conseguir segurar o Paysandu nessa rodada, a chance dele chegar precisando fazer um ponto com o Brusque, para precisar de uma vitória simples para entrar no G8 na última rodada é bem razoável. Última rodada é Amazonas, é? Não, São Bernardo.
São Bernardo. Isso, Bernardo. Que o Náutico enfrentou esse ano, na primeira, parece até que foi uma coisa há alguns anos, né? Porque a temporada do Brasil é muito extensa assim, de jogos, mas aconteceu já esse ano o jogo contra o São Bernardo na primeira fase da Copa do Brasil. Foi um dos grandes resultados que o Náutico conseguiu esse ano. Né? O time paulista liderava o Campeonato Paulista, vinha 6 vitórias seguidas, o Náutico foi lá e ganhou 1-0. E agora o time está se desmontando e seria. Barleta foi justamente retirado antes desse jogo. Para jogar pela Copa do Brasil. Para o Corinthians utilizar na Copa do Brasil, né? E até vendeu, que coisa. Mas o detalhe também aí, respondendo a sua pergunta, eu acho que 5 pontos é a margem de segurança mesmo, assim, sabe? Trabalhar no 29 é trabalhar no risco. Eu já acho que é trabalhar no risco. Mas o 29 obriga a turma a fazer 7. Alguns a turma que eu digo é a turma de fora, né? Os que estão fora que são quem conta. Perder a vaga do Paysandu, tanto faz. O que não pode é perder São José uma, tem, né? São José São José e Paysandu perder, ok. O que ele não pode é ser ultrapassado pela turma de 22, por nenhum deles. Tá, né? Ele só precisa que um passe, né? Se você considera que São José e Paysandu já vão passar o Náutico, é que tá. O ideal é que São José e Paysandu também se compliquem. Não dá para ficar dependendo. Lógico. É porque o ideal. O problema é que quem pode complicar o Paysandu é o próprio Náutico. É o que o Cássio mencionou. Não pode perder o jogo Paysandu, não. Não pode mesmo. Porque acontecendo um empate, ele já sabe que ele vai estar na frente do Paysandu. E, obviamente, o Paysandu ele pode perder posição. E aí isso gera um problema para o Paysandu, entendeu? Um problema para o Paysandu. Mas eu tentaria os 2 empates fora de casa para depois decidir em casa, depender só de si dentro de casa. Atos cita que Marchiori perdeu o grupo, né? Atos cita que Marchiori perdeu o grupo, fala que se Dalponto não tivesse brigado com o presidente, era só chamar. Porque. Mas veja só. Matheus Carvalho curtiu um post da galera criticando o Marchiori, né? Então isso repercutiu muito mal hoje. Mas tá nem jogando, pô. 3 rodadas, trocar o treinador nesse momento. Mesmo considerando Santa Cruz, pô. Santa Cruz trocou faltando 2 rodadas, né? Porra, e foi uma merda, né? Repito, o Ceará fez isso ali na Copa do Nordeste. Ganhou apesar da troca. Não ganhou pela troca, ganhou apesar da troca. Veja só, o Barroca ganhou o título assim, herdou ali. Meu irmão. E sem contar que assim, tá um excesso de empate, mas o cara apontou nos últimos. São 4 empates, mas o cara apontou nos últimos 6 jogos. Vai tirar, até isso é ruim nesse momento. Você vai tiraria um treinador que não está perdendo, e na hora que você faz isso, você faria, já que o cara não está perdendo, você só teria um cenário. É o cara chegar e ganhar os 2 jogos. Porque se o cara perde um jogo, como é que você não vai analisar? O outro não perdia. O outro não perdia. E assim, e nesse caso, não perder, que é o resultado que já basta para o Náutico contra o Paysandu, vê assim como seria uma troca. Claro que eu acho que não vai acontecer, pô, já é terça-feira, já. Assim, mas a informação de atos é importante porque para saber como está o ambiente. Mas em relação a algo prático, a troca prática, não faz o menor sentido. Zero. Porque o cara se chega um treinador novo e perde o Paysandu, assim, seria uma cagada monumental da direção. Como é que. E ainda mais. Porra, e é tudo contra o que Rodolfo que comenta aí com a gente, que a forma como ele fala futebol, isso não aconteceria até como o Rodolfo vê futebol, de dar o máximo de respaldo ao treinador, de tempo. E nesse caso, numa semana, não faria o menor sentido. Então, assim, eu acho que tem que não irá de Marchiori mesmo. O certo que eu acho que o Náutico deve fazer, que eu também não sei o grau, né, do quanto esse vestiário realmente já rompeu assim com o Marchiori, assim, a ponto de não fazer mais nada para ele, é ter uma conversa, vamos terminar o campeonato aqui, vamos fazer o melhor, porque se não tiver clima, aí realmente basta que aconteça uma derrota para o Paysandu, que aí pode realmente, porque junta-se tudo, né? Até a renovação de Souza, que veio hoje, eu vi até o Twitter de Atos, se tornou até uma agenda negativa, né, para o clube nessa reta final. É isso.
Atos está dizendo que vai acabar perdendo do Paysandu e trocando depois. Aí ele vai ser contra a troca, né? Ele diria que tem que trocar agora. Mas, enfim, cenas dos próximos capítulos.